sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos com mais um Mimimi Cultural. Hoje vamos falar sobre museus. Está presente a professora Zita Possamay, professora da URGS, e a Karine Duarte, que é do Sistema Estadual de Museus. Bom dia às duas. Bom dia. Bom dia. Então é o seguinte, vamos começar com a Karine. Karine, o que faz o Sistema Estadual de Museus? Bom, o Sistema Estadual de Museus, né, ele, então, conversa com todos os museus do Rio Grande do Sul, né, então, a gente tem feito atividades como pesquisa, então, a gente solicita que encaminhem, né, o público visitante, tem alguns formulários que a gente tem encaminhado e, com esta finalidade. Então, agora a gente está rearticulando também o colegiado setorial de museus, né, com data prevista para acontecer as eleições dia 30 de setembro. Na verdade, o sistema faz um controle... O sistema ele faz uma articulação com as instituições. E, no caso do Rio Grande do Sul, ele é dividido em 7 regiões museológicas, e cada região tem um coordenador. Sim. Então, o diálogo acontece nas regiões e são encaminhadas para o sistema, e a gente estabelece essa relação com a secretaria, né? Agora, até atualmente, a gente está também fazendo um diagnóstico das instituições do Estado para que eles nos encaminhem a situação né, do Estado que está os museus, os prédios, enfim, o interior também dos museus, né, com a finalidade de ver junto à secretaria uma possibilidade de abrir também algum edital, algum recurso para que contemple estes espaços, né, essas instituições. Cita, deu para notar alguma diferença nos museus? Tu que até foi diretora de museu, né, do Museu de Porto Alegre. Felizardo, né? Antes do curso de museologia em Porto Alegre e depois? Olha, deu para notar diferença, sim. Talvez não tantas como nós gostaríamos. Sim. Mas já é possível notar uma certa diferença, especialmente nos museus privados. Sim. Porque esses museus eles absorveram muito mais rapidamente o profissional museólogo, né? Sim. Então, nós temos já os nossos alunos formados, nossos profissionais formados pela URGS, atuando já em vários desses museus privados. Nos museus públicos, o processo é mais lento, né? A inserção desses museólogos é mais lenta, porque depende do concurso público. Do cargo em si. Mas a gente já tem o caso nessa gestão do governo do Estado de termos 2 dos nossos museólogos formados por nós na direção desses museus. Então, eles assumiram o Museu Hipólito José da Costa e o Museu Júlio de Castilhos. Sim. Em ambos, são museólogos formados por nós. O que eu considero que... Um avanço, né? Que deu realmente um avanço muito grande para essas 2 instituições. Eu brinquei num seminário que nós fizemos lá na URGS, que hoje se fala tanto em inovação, né? Sim. E eu brinquei que inovação é ter museólogo em museu. Isso que é inovação na museologia. Então, nós precisamos avançar mais ainda. Nós precisamos que o Estado faça um concurso para absorver esse profissional e as prefeituras. Então, no âmbito das prefeituras do interior do Rio Grande do Sul, nós já temos notado que vários municípios já fizeram concursos e estão absorvendo. Sim. Gramado, Caxias, nós já temos uma museóloga nossa lá atuando no Museu da Imigração. Bento, a Denise? Bento, a Deise. Antônio Prado acabou de fazer um concurso também, temos a nossa museóloga lá que também foi aprovada no concurso. Então,
lentamente o Estado, né, nos vários âmbitos, principalmente municipal, que é a área que anda fazendo o concurso, vai absorvendo esse profissional. A gente desejaria, né, Janice, que fosse mais rápido, né? Mais rápido. Mas está acontecendo. Mas está acontecendo. Mas está acontecendo, e o ponto positivo é que nós temos hoje esse profissional no Rio Grande do Sul, né, para que as instituições possam justamente contar com ela, né? E tu me dá notícias sobre o pós, né? O pós-graduação. Então, nós criamos em 2017 o programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio. Já estamos na 3ª turma, que maravilha. né? 3ª turma de ingressantes, né? E tivemos agora no mês de agosto a 1ª turma também de formandos, né? De mestres. Então tivemos aí 9 trabalhos concluídos, 8 trabalhos concluídos e defendidos. Que maravilha. Então, realmente é uma alegria muito grande, Janice, porque nós temos nesse conjunto aí de trabalhos, de pesquisas que foram desenvolvidas no pós, muitos trabalhos que têm um impacto direto na atuação, seja de alguns museus, ou seja na questão do patrimônio também. Né? No caso, por exemplo, do Museu de Ciências do Seclimar, foi desenvolvido um estudo sobre a comunicação e expografia. Sim, o caso do Museu do Carvão também, um trabalho sobre esse museu, que é importantíssimo, com patrimônio industrial importantíssimo, o próprio patrimônio da URGS. Então, são vários estudos aí que vão gerar impacto, vão realmente contribuir, né, para o avanço dessa área. Ótimo. Se você quiser anunciar aqui no nosso programa, você procura uma agência de publicidade ou entre em contato com o departamento comercial, que é 31 91 30 82. Karine, como é que está a semana da Primavera dos Museus? Bom, então, os museus eles se articularam e encaminharam para o IBRAM, né, a 13ª Primavera dos Museus, que este ano vai trabalhar a temática, né, os museus por dentro dos museus, que é justamente essa parte interna. Muitos estão trabalhando até mostrando como eles desenvolvem as atividades dentro do museu, né, e expondo isso para o público. Então nós somos apoiadores, né, dessa atividade. A gente junto ao IBRAM a gente divulgou aqui para todos os museus para que eles participassem. Então, a primavera acontece de 23 a 29 de setembro, próxima semana. Uma atividade intensa aqui no Estado, né, em todo o Brasil. Mas, falando aqui, do Rio Grande do Sul, né, como a gente tem este envolvimento com os museus do Rio Grande do Sul, a gente, né, também, eles encaminham para nós, né, as atividades. A gente divulga pela página do sistema, que é interligada à secretaria agora, né, a nossa página. Então, a gente também divulga as atividades que os museus encaminham, porque é por adesão. Então, os museus relacionados ao Estado encaminham a programação e a gente divulga. Mas isso não é só na primavera, é sempre. Sim. Sempre, toda semana, até quinta-feira, a gente solicita que as instituições encaminhem as atividades e a gente inclui no boletim. Eu recebo o boletim, é muito bom. Isso. Zita, assim, afora a questão, vamos dizer, recursos humanos, como é que tu sente assim, que estão os museus aqui no Rio Grande do Sul? Olha, tem muitas disparidades entre eles, né, Janice? Então, como eu estava comentando contigo antes, não dá para dizer, os museus estão assim. A gente teria que abordar caso a caso, né? Nós temos museus que estão bem, né? Que a gente pode dizer que estão bem no âmbito de infraestrutura, no âmbito do seu programa arquitetônico, do programa de acervos, na questão da conservação de acervos, tem encaminhado uma documentação, possui programa educativo. São museus que estão bem. Um exemplo, o Margues, né? Acho que é um exemplo de um museu que está muito bem, né? Que está bem ao longo dos anos, né? Com uma associação de amigos muito forte. Como dependem da associação de amigos dos museus, isso é muito importante, porque a associação de amigos é, digamos assim, uma das pontas com a sociedade, né? Então, é importante o envolvimento dessas pessoas para captar recursos, para fazer o próprio trabalho voluntário mesmo, que é o caso da associação lá do Margues que faz, né? Então,
é um bom exemplo. Há outros museus que apresentam questões, problemas crônicos já há muito tempo, como é o caso do Museu Júlio de Castilhos, né? que nós temos situações ali muito sérias para resolver, como, por exemplo, a questão da arquitetura, né? A restauração do edifício. Está muito precário. Né? Ainda está muito precário e, claro, agora está havendo todo um esforço para que ele tenha questões bem sérias resolvidas, como a questão do telhado. Nós ainda, né, temos um museu que chove dentro. Vazamento, né? Isso. Então, assim, é um museu que deixa a equipe técnica apreensiva cada vez que chove. Então, realmente, assim, são problemas muito elementares ainda, né? Então, o Museu Júlio é um dos museus, é o primeiro museu, né, do estado do Rio Grande do Sul, né, Janice? E nós deveríamos cuidar dele. Quando eu digo nós como sociedade, nós como não apenas o Estado ele é responsável, mas nós como sociedade, né? Também se envolver com a associação de amigos, apoiar no máximo que nós pudermos, porque realmente ele guarda lá coleções que são importantíssimas para a história do Rio Grande do Sul. Então é nosso dever, né? O nosso dever de memória cuidar de um patrimônio como esse. E por outro lado, nós temos museus que estão funcionando muito bem ou estavam funcionando muito bem e, de repente, estão ameaçados de extinção, como é o caso do nosso Museu de Ciências, da Fundação Zoobotânica. Então, é um contrassenso. Um museu que estava bem, que continua bem, que possui uma equipe técnica que nem invejável, porque nenhum outro museu do Estado possui aquela equipe técnica, e, por uma questão de contingenciamento, né, econômico apenas, entra dentro de uma política de governo de extinção das fundações para poder, enfim, cumprir uma pauta lá do governo federal para poder passar recursos e que, infelizmente, continua nessa gestão. Então, nós, da universidade, temos dado todo o apoio possível ao museu, o próprio Jardim Botânico, que também é um museu, né? O zoológico parece que já foi, inclusive, aberta, né, para uma parceria pública e privada, pelo que eu soube, e não houve interessados, né? Então, esse é um exemplo de um museu também que cumpre uma função social importantíssima para nós do Rio Grande do Sul, e especialmente para Porto Alegre, pela localização dele, né? Porque preserva, pesquisa e comunica sobre a biodiversidade do Pampa. Então, nenhum outro museu vai fazer isso. Ou seja, todas as pessoas que são dessa área, né? Eu da área da museologia, da área da educação, mas os colegas que são da área de biologia, da área ambiental, sabem da importância e vêm se envolvendo, né, diretamente na manutenção desse museu. O original era único, é único no seu... Único porque nenhum museu do resto do Brasil vai pesquisar o bioma do Pampa. Né? Então, essa é a importância. E, além disso, Janice, ele possui coleções tombadas pelo IPHAN, que é o órgão federal de preservação, porque algumas das coleções elas já estavam no Museu Júlio de Castilhos, lá no início. Porque, quando o Museu Júlio de Castilhos foi criado em 1903, ele era um museu de ciências, ele era um museu de história natural. E, naquela ocasião, quando foi criado o IPHAN em 1938, algumas das coleções que estavam no Júlio de Castilhos foram tombadas. Então, tanto o Júlio de Castilhos como o Museu de Ciências possuem essas coleções que são consideradas patrimônio nacional. Depois, com o desmembramento da coleção de ciências, que foi para o Museu de Ciências Naturais, criado em 1931, o Museu Júlio ficou, né, a partir de 25, por ali, ele ficou sendo só um museu de história mesmo, né? Focado na questão de história. E as coleções de artes foram para o Margs, a questão de ciências foram desmembradas, né? E, às vezes, eu brinco, né, que o historiador não pode ter bolinha de cristal, né? Mas, às vezes, eu fico pensando assim, será que ter desmembrado, né, foi a melhor solução? Foi uma coisa boa, porque, né? eu olho, por exemplo... de se questionar. É de se questionar, porque eu olho, por exemplo, o Museu Paranaense, que é do século XIX, também do sul do Brasil, e é um museu, uma instituição gigantesca, com coleções variadas, e que, olha, eu sinto assim vergonha, né? Vergonha quando eu vejo o nosso Museu Júlio comparando com o Museu Paranaense. Então, mas eu não perco as esperanças. Eu acho que eu acho que a gente pode dar a volta por cima, e a atenção, especialmente nesse sentido, né? Corpo técnico e busca de recursos, que eu acho que a Doris Couto, que está lá, né, a nossa museóloga, tem feito isso de um modo muito competente, com o Eduardo Ram, que é o arquiteto que
ao qual ela se reporta, que eles, está na cuidando verdade, da parte precisam de arquitetônica. verba, né? Mas está havendo, né, Karine, um movimento muito interessante em busca de verbas, porque, às vezes, eu friso um pouco isso, as pessoas se centram muito assim, falta verba, falta verba. Eu não acho que falte só verba. Política, tu acha? Eu acho que falta gestão e vontade política. Tanto é que a Doris, ao assumir e articulada com o Eduardo Ram, que é justamente o que responde pela parte, né, arquitetônica e de gestão desses museus, Sim. eles foram a Brasília buscar recursos, eles conseguiram, por exemplo, que o presidente do IBRAM fosse visitar o museu. O presidente do IBRAM, como a gente sabe, foi diretor do MARGS, ou seja, a gente tem tudo para ter o apoio deles, né? Já tivemos, inclusive, o apoio do IBRAM para o MARGS, né, que vai receber um recurso importante. E nós temos uma notícia boa aí da Doris, que eles conseguiram efetivamente um recurso que está vindo daquele... Eu não vou saber dizer agora, não sei se tu vai saber dizer. Eu até peguei com o pessoal. É do Ministério da Justiça, né? Isso, dos direitos difusos. É um recurso dos direitos difusos. Já, né? O projeto foi habilitado, agora está passando para a segunda instância, né? Então, mas a gente, né, mas que coisa deseja boa. que Ou seja, o que é aqui. importante dizer? Esse projeto do museu, da parte arquitetônica do museu, já está pronto há muito tempo, Janice. Sim. E assim como esses recursos, desses recursos aí dos direitos difusos, eles existem também há muito tempo. Faltava o quê? Uma articulação política. Eu digo que é da ordem da política, mas é da ordem da gestão também, né? Porque se um gestor de patrimônio, gestor de museus, ele não sabe o que fazer, não solicita, não sabe o que fazer, né, Janice? Então, o conhecimento técnico ele é importantíssimo, aliado com a política, né? Aliado com a política para buscar esses recursos para viabilizar obras que o museu efetivamente precisa, né, para dar conta da sua função. Bom, lembrando que, se você quer anunciar o nosso programa na rádio web, você entra em contato com o nosso departamento comercial 31 91 30 82 ou uma agência de algum conhecido, uma agência de publicidade de algum conhecido. Karine, tu atendes não só os museus ali nesse sistema de museus, mas vários segmentos. Pode falar sobre os outros colegiados? Assim, então, são 12 colegiados, né, ao todo. Nós temos agora um assessor que está cuidando com, né, todos estes colegiados. O Eduardo, que é, né, o nosso... eu me reporto a ele, porque no organograma, então, nós ficamos né, com a parte do Departamento de Memória e Patrimônio. E então conosco estamos com quatro colegiados, né? Então o nosso de museus, né? O do artesanato, Memória e Patrimônio estão com o Eduardo, né? E então de nossa parte, assim, os colegiados então eles estão organizados. E estão, né, organizados, e a finalidade, então, é para os colegiados né, para se organizar e uma forma de assessoramento junto à secretaria. Então, essas reuniões, nós temos né, um regimento, e as regiões, então, aliás, as reuniões acontecem né, periodicamente, daí é determinado pelos colegiados, né? E para, no caso, estabelecer diretrizes, né, com a finalidade de ter metas, enfim, né, nesse sentido. Né. Mas, atualmente, na Secretaria tem né, um responsável agora cuidando de todos eles, os 12 colegiados que existem. Zita, eu me lembro que quando eu entrei na museologia, tinha muita segunda opção. E agora eu acho que alterou esse quadro, né? Como é que está agora? Quem é que procura o curso de museologia? Olha, o perfil do curso, da turma, né? Entra, por exemplo, essa última turma que entrou em 2019, eu sempre dou aula, né? Para os calouros. Eu acho que o percentual mudou um pouco. Antes nós tínhamos quase metade de profissionais já habilitados de outras áreas e a metade jovem, né?
Acho que agora já está mudando um pouco esse percentual. Talvez a gente tenha muito jovem, né? 80% jovens, né? Sim. Muito animados. Ai, que coisa e boa. 20% de pessoas que já vêm de outras profissões, que são das artes, são da história, são da biblioteconomia, são do design, da comunicação, temos também, né? Então, uma turma assim de jovens muito animados e que, inclusive, tem dado um gás muito assim, bom nessas questões que nós vivemos de desmonte mesmo dos museus, como, por exemplo, após o incêndio do Museu Nacional, né, a extinção do IBRAM, lembra? A criação daquela agência, a ABRAM. Que depois não deu certo, depois né? acabaram desistindo, houve uma audiência e tal. E esses jovens todos foram se mobilizaram. Fomos para a rua com eles, foi realmente muito, isso realmente é muito alentador, né, para nós que já estamos há um bom tempo, né, nessa área, porque a gente vê que esse era efetivamente o objetivo da criação dos cursos de museologia, né, criar um campo de profissionais que pudessem sensibilizar a sociedade para a questão do patrimônio, para a questão dos museus, né. E como é que está a grade de curricular? Houve alguma alteração? Houve, acho que sim, né? Sim, desde a tua época houve, sim. Em 2014 nós fizemos uma reformulação, foi implementado, né, o novo currículo, porque inicialmente o curso era muito assentado num tripé relacionado às ciências da informação. Então nós tínhamos muitas disciplinas que eram comuns ao curso de biblioteconomia, museologia e arquivologia. Sim. Com essa reforma curricular nós concebemos uma grade curricular muito calcada na especificidade da museologia. Então essas disciplinas que eram comuns, elas foram substituídas por disciplinas que efetivamente contribuíam para as questões da museologia. Sim, ao longo do tempo vocês viram a necessidade de alterar, né? Porque acontece o seguinte, Janice, quando o curso foi implementado, nós não tínhamos professores da museologia. Essa que foi a questão também. Porque claro, não tinha formação. Não, nós não tínhamos professores. Claro. Os cursos todos do Reúne, eles foram primeiro criados. Depois foram acontecendo os concursos. Depois foram acontecendo os concursos. E eram pessoas de outras áreas. Isso, eram pessoas de outras áreas que lecionavam as disciplinas. À medida que foram acontecendo concursos para os profissionais da museologia, ou, no meu caso, eu era de um outro departamento e fui chamada, né, para a museologia pela minha experiência, né, e formação didática, vamos dizer assim, na área da museologia, esses profissionais também eles contribuíram para dar um outro olhar para a formação e aprofundar justamente aquelas áreas que estavam com lacunas, né? Como, por exemplo, gestão de museus, educação em museus, foram disciplinas que a própria área de conservação também da museologia, arquitetura de museus, teoria museológica, estudo de público. Ou seja, hoje nós temos toda uma formação inicial que é mais filosófica, histórico-política, econômico-filosófica, vamos dizer assim, que dá uma formação geral para o profissional, para ele lidar com o patrimônio na contemporaneidade. E, no segundo momento, ele entra direto na parte aplicada da museologia, porque a museologia é uma ciência social aplicada, né? Então, ele precisa ter domínio de conservação, de documentação de acervos, de gestão de museus, né? Hoje nós temos duas disciplinas de gestão, uma que introduz e outra que aprofunda, né? Educação em museus e expografia, né? Que é justamente aquela parte, já tinha na tua época, né? Que é quando ele vai montar uma exposição, uma experiência realmente que os alunos adoram, né? Que é muito fascinante. É isso que eu ia dizer. Esse currículo é encantador, encanta o jovem. Isso aí faz com que ele permaneça no curso, que ele vá até o final, acho que sim. Acho que contempla a necessidade dele, né? Sim. E isso é muito alentador, porque a gente vê que o jovem tem valorizado justamente a questão da memória e do patrimônio, né? No mundo contemporâneo. Isso realmente é um legado. E ao mesmo tempo algo que aponta numa expectativa também de horizonte de expectativas, né? Se os jovens estão se preocupando com a nossa memória, com o nosso patrimônio ambiental, cultural, de um modo mais amplo, nós podemos, de algum modo, ter um pouco mais de esperança em relação ao que vai acontecer com o mundo, né? É verdade. Ser mais engajados. Pode falar, Karine. E o sistema, né, a gente sensibiliza todos os museus, né, porque o Rio Grande do Sul a gente conseguiu identificar
588 instituições museológicas. Dentre elas, Dá conta de tudo isso. 381 instituições estão cadastradas junto ao SEM. Então, tem, né, uma gama grande de museus que necessita destes profissionais dentro, porque o museu ele tem diversas atividades e não necessita um só, né, de um profissional, porque nós temos a documentação que ela é gerada diariamente. Tem uma exposição, tem um empréstimo de um objeto, enfim, né, do acervo. Então, essa documentação é constantemente gerada e necessita de tratamento, assim como o acervo, né, precisa de ser higienizado, ele necessita de vários cuidados. Então, o sistema sensibiliza quanto à contratação, né, de museólogos, enfim. Que bom, essa parte do sistema não sabia, não desconhecia. Como a gente presta assessoria, Sim. Então, quando a gente elabora algum parecer, porque também os museus se reportam ao sistema, claro, né, tem alguma dificuldade no museu em relação aos gestores, né, eles entram em contato conosco, né, com as dificuldades, a gente elabora um parecer. Claro, sempre baseando na legislação, né, a 11.904, que nós temos essa legislação para nos amparar, né, juntamente com a lei do museólogo. Então, a gente reúne e argumenta Sim. com os museus, enfim, para que eles deem andamento, né, no problema que ocorreu. A mesma coisa é o plano museológico, né? As instituições estão realmente preocupadas, né? Porque tem na legislação também. Exige, né? Exige. E então eles entram em contato conosco, né? E eles entram em contato conosco e a gente encaminha ao Corém, né? Que o Corém ele tem ali o banco de dados. Conselho Regional de Museologia. Isso, desculpa. Conselho Regional de Museologia. Então, o nosso conselho, ele encaminha aos museólogos. Os museólogos, então, eles fazem o orçamento, eles vão até a instituição, conversam, fazem o orçamento, enfim, né, com a finalidade de elaborar o plano junto com os gestores, né, os funcionários, enfim. Sim, porque às vezes muitos museus, se eles são públicos, né, ainda não há o concurso público, mas às vezes há recursos para fazer uma contratação temporária, né? Uma coisa Isso, assim, então né? Muitas vezes eles procuram ou o sistema ou nos procuram muito lá na universidade também, e a gente faz esse trabalho de passar para o Corém ou de enviar uma lista dos nossos. A gente manda a lista dos profissionais formados, né? Sim. E tem havido também muitas contratações temporárias, vamos dizer assim, que é justamente para a elaboração do plano museológico, que é a preocupação deles, porque está na lei. O plano museológico está na lei. E aí, Genice, eu queria, se me permite, enfatizar dois aspectos que eu acho fundamental a partir do que a Karine está mencionando. O primeiro é que tanto os museus, tu sabes bem, como o patrimônio, eles são multidisciplinares, né? Sim. Então, eles necessitam de uma abordagem disciplinar. Claro que aqui nós estamos falando muito mais da museologia, pela formação de museologia, que é uma novidade, enfim. Sim. Mas o museu ele necessita de vários outros profissionais também, né? Dependendo da sua especificidade. O museu, por exemplo, de ciências, vai ter que trabalhar com os pessoal da biólogo, zoólogo, né? Vai ter que trabalhar com esses profissionais, paleontólogo, dependendo do tipo de historiador, antropólogo, como o caso do nosso museu de antropologia. Então, é uma equipe aí multidisciplinar que consegue levar adiante o museu. Nós enfatizamos a questão da presença do museólogo nos museus porque é justamente aquele que não tem, né? Hoje é uma lacuna realmente a olhos vistos, né? Que precisa ser modificada. E, por outro lado, a Aline, falando do sistema e dessa articulação toda do sistema, mostra a importância do Estado, né? Então, hoje, há toda uma discussão em relação a quem deve gerir os museus, se os museus devem continuar sendo geridos pelo Estado ou se deveriam ir para a iniciativa privada. Então, eu queria assim, fazer uma defesa que, na verdade, o Estado, fazendo uma boa gestão, tendo uma política realmente que dê atenção para a cultura, dê atenção para os nossos museus, para o patrimônio, para a memória. Dar atenção significa não apenas do ponto de vista político, mas também do ponto de vista técnico, né? Ou seja, dar uma atenção técnica
vai bem. Então, a gente está dando exemplos aqui do que realmente funciona, né? Ao passo que... Não, e privatizar necessariamente não quer dizer que não vai melhorar. Não quer dizer que vai ser uma boa gestão. Vai ser uma boa gestão. Nós temos um caso hoje em Porto Alegre que justamente acontece na prefeitura da Pinacoteca Rubem Berta, que está muito bem. Ótimo. Sempre foi exemplar. Muito bom. Como Museu de Ciências, paradoxalmente... umas atividades maravilhosas. Maravilhosas, né, com curadorias interessantes. Tem todo um projeto, a gente vê que foi pensado, foi estruturado para a população. E até recentemente eles não tinham espaço físico, eles ficavam lá no Paço Municipal. Graças ao projeto Monumenta, hoje eles têm uma sede com uma reserva técnica adequada. E, paradoxalmente, o Poder Público Municipal quer passar a administração para uma OS. Então, não. Sim, e inclusive é toda uma mobilização, né, da área aí, porque não é só a Pinacoteca, é também a Cinemateca Capitólio. Então, é realmente paradoxal. Aqueles setores que funcionam... Está funcionando bem. Funcionam muito bem, funcionam captando recursos, como é o caso da Cinemateca, que capta da Petrobras, ela se mantém toda com recursos da Petrobras, e isso quer ser entregue para a iniciativa privada. Um presente, né? Como um presente, exatamente, como um presente. Agora, ninguém quer entregar o Museu Júlio de Castilhos para a iniciativa privada, até porque a iniciativa privada não ia querer, né? Um presente de grego, vamos dizer assim. Agora, aquilo que o Estado investiu, que o edifício está bem, a coleção está bem, uma coleção valiosíssima, daquela importância, fazem concertos maravilhosos, com técnicos, inclusive com especialista em museologia, né? Que é o Pedro Vargas, especialista em museologia. Vargas. Nenhum outro, né, museu tem. Na prefeitura, o Pedro, especialista, está lá. De uma competência e aí queremos. Questionável. Então, realmente, nós ficamos nos perguntando qual é a intenção, né, de mudar essa gestão no caso de algo que está de um museu, de uma instituição que está funcionando bem há muito tempo, que está muito bem. Eu até não questionaria, por exemplo, se fosse um museu recém-aberto, entende? Assim, que não tem ainda estrutura. Que não tem história. Como? Que não tem história. Ele já tem uma história, já tem uma trajetória. Já tem uma trajetória, já tem uma coleção. Se fosse assim, do nada criasse um museu, digamos, fosse criado um museu, e então esse museu todo ele fosse... Como é o caso do Santander, né? O Santander ele é todo terceirizado. Mas... Realmente, nesse caso de museus que estão funcionando, é incompreensível modificar a gestão. Sim. Né? É realmente incompreensível, porque está funcionando bem, né? O Estado está indo bem naquela questão. Sim. Lembrando que, se você quer anunciar o nosso programa, procure uma agência de publicidade com especialistas na área. E, se você não tiver, entre em contato com o nosso departamento comercial, que é 3191 3082. Rádio Web Eu. A gente brinca com rádio, porque que tem alguma coisa que tem que ser no feminino. Era de propósito, então. De propósito. Eu estava achando que ela estava errando. Não, não pode estar errando. Interessante. E tu poderias dizer assim, é mensurável ou é visível a diferença de um museu com um museólogo? Eu acho que esses dois museus que eu dei exemplo está sendo visível. O Museu Júlio de Castilhos e o Museu Hipólito José da Costa. Vejo o Museu de Comunicação, inclusive, que tem tudo a ver aqui com essa rádio, né, que nós estamos aqui, ou seja, preserva a memória, né, da comunicação no estado do Rio Grande do Sul, que eu, como historiadora e pesquisadora, acompanho a situação do Hipólito há muitos anos, Sim. com o envolvimento, inclusive, dos pesquisadores da área, não só de história, mas também da área de jornalismo, né, porque ali tem muito material. E nós esse museu passa por situações realmente muito críticas há muitos anos, né? E veja que nós tivemos uma situação muito grave em que daí se veio à tona o dado de que ele não tinha nem o inventário do seu acervo. Meu Deus. Né? Sim. Então, agora, nesse momento, foi elaborado o plano museológico, inclusive vai ser lançado nesta quinta-feira, o plano museológico, e está sendo feito o arrolamento do acervo, que é o mínimo que pode ter, né, Janice, para a segurança desse acervo. O museu precisa saber
Isso, qual é o seu acervo? Porque em qualquer situação de insegurança, ele precisa dar conta, e a direção precisa dar conta daquele acervo para nós, para a sociedade, né? Claro, tem que ter um mínimo de transparência, né? Mínimo, sim. Karine, no teu setor, já que tu faz esse compilamento de museus, de atividades de museu, tu contas com que equipe? Atualmente está, no caso, eu como coordenadora e o Adriano. E nós temos um estagiário que vai na parte da tarde, né? Sim. E que também, né, exerce, enfim, as funções dele do estágio conosco. Mas estamos entre 2 funcionários, né? Nós 2 servidores. E como é que é o nível de solicitação assim de vocês? Porque já que são mais de 500 museus, o que mais pedem para ti? As demandas, na verdade, assim, são demandas bem esparsas, até porque nós estamos atualizando o guia dos museus, né? E nós estamos encontrando muitas dificuldades até para conseguir contatá-los. Então, assim, as demandas que vêm são demandas esporádicas, né, da parte deles, mas a gente tem conseguido dar conta, né? Nesse sentido, a gente, né, E é principalmente o plano que eles pedem? Eles estão mais em busca do plano, né? E alguns do interior perguntam como que, né, procedem com o visitante, né? Como também o horário para abrir o museu, se necessariamente, né, precisa abrir aos, né, domingos e tal. Então a gente orienta, né? Porque tem uma convenção de que fecha segunda-feira, fica internamente. Sim. E daí a gente orienta, sim, né, nesse sentido. Muitas vezes, muitos museus, né, principalmente no interior, têm apenas um funcionário. Então, né... Não abre fim de semana, então, em função disso. Então, muito assim, o que a gente tem encontrado, assim, por meio deste contato que a gente está tendo, né, ligando, porque via e-mail, às vezes, não funciona. Não, e muitos não têm também dentro da instituição, né, este acesso. Então, a gente acaba entrando em contato, muitas vezes, com a prefeitura, a secretaria de cultura, para tentar chegar até os museus, né? E esse acesso é difícil? Como é que acontece? Tá sendo Porque um pouco... eu me lembro que tu dizias que tinha dificuldade até para telefonar, né? Isso, a gente, então, mas agora, né, a gente está conseguindo fazer, né, este trabalho mais intenso, assim, está sendo, né, só que muitas vezes a gente não consegue falar num determinado horário, tem que ligar pela manhã, então nós estamos, uma busca constante e está sendo árdua em função de não conseguir o contato imediato, né? O retorno também imediato. Então, a gente encaminha também via e-mail os formulários de pesquisa, enfim, este retorno também, a gente até entende que por falta de profissionais, que eles realmente não conseguem né, abraçar tudo, né, como se diz, assim. Tem essas dificuldades. Então, a gente entende nesse sentido que tem essas dificuldades, a gente até aguarda, né, estende o prazo para o envio, né? E é importante salientar, assim, que todas essas pesquisas, elas têm um retorno para eles, né? A gente está disponibilizando via site, estamos, né, aos poucos, inserindo todas essas pesquisas, e até a gente quer reunir todas essas pesquisas para disponibilizar em né, um livreto, alguma coisa assim para que fique disponível, para que eles também se visualizem ali. Isso é importante. Olha só, eu estou, né tanto, né, o público e tal, ele está se vendo ali, está se sentindo valorizado, porque é importante a valorização, né, da cultura, dos museus,
Enfim, é importante. E a gente sabe do trabalho que eles passam. O Adilson do Dom Pedrito é a coisa mais querida. Sim. Eu admiro ele Sim. muito, porque ele chega a fazer as roupas, as capinhas para as roupas, ele mesmo costura. Ele de um capricho com aquele museu. Eu acho assim, encantador. E é um exemplo de gente do interior que faz, que tem um amor à camiseta. É incrível, eu adoro ele. Acho muito ele bom. promove oficinas, ele mesmo. Ele mesmo faz. Tem N museus que a gente pode citar, né, como exemplo, no interior, que trabalham muito bem. É excelente o trabalho. Então, nem vou citar para ninguém ficar... Não ficar chateado, ficar Mas chateado. acho que a gente tem que citar, porque é um trabalho importante, sim, significativo, a gente tem que citar, sim. Eu lembrei agora, falando dos museus do interior, do Museu de Cachoeira do Sul. Sim. Porque o Museu de Cachoeira do Sul também acompanha há anos o trabalho deles. Eles tinham uma sede muito pequenininha junto a um parque. Sim. E depois, em negociações junto com a prefeitura, eles conseguiram mudar sua sede para o Paço Municipal. E aí houve uma mudança, enquanto o prédio estava sendo restaurado e tal, estavam aguardando. E aí, quando houve uma mudança, né, sempre essas mudanças de governo, coisas complicam, né? Para o nosso lado. E aí aconteceu que o executivo, naquele momento, ele queria utilizar o prédio, claro, recém-restaurado, né? Para outros fins. E aí houve uma movimentação na cidade e a campanha foi para o Facebook. Não sei se você se lembra, era Museu no Paço. Sim. Eu, inclusive, coloquei lá Museu no Paço. Todo mundo se mobilizou da cidade e tal. E houve um convencimento, né, para o executivo de que era importante o museu. E hoje o museu está no Paço Municipal, ou seja, numa sede realmente valorizada, em condições, num lugar também de destaque na cidade, né? Então, é um lugar que é interessante de fazer uma visita, né? A população se mobilizando, acontece, né? Nós temos vários exemplos no interior de museus que têm esse aspecto muito ligado à população. O Museu de Venâncio Aires, também um outro museu, né, que foi adquirido pela população através de um sistema de cotização. Os moradores é que compraram o edifício que hoje abriga o museu, né? Então nós temos experiências muito participativas, né, da população aqui no estado. Uma apropriação muito bacana. Existe uma tendência em valorizar os museus de Porto Alegre em detrimento do interior. E no interior existem coisas maravilhosas, simplesmente. Sim, claro, sem dúvida, sem dúvida. E claro, o sistema para proporcionar essa rede, né, também é uma maneira deles não ficarem tão isolados, né? Porque eu conheço muitos desses, como o Adilson, não estou me lembrando agora o nome das minhas colegas lá do Museu de Cachoeira, me perdoem, mas assim me lembro delas justamente porque eles vinham a Porto Alegre, faziam uma formação e tal, se reuniam no Fórum de Museus, né? Nosso Fórum Estadual de Museus, será que vai voltar? Né? Uma boa pergunta, não sei se a Karine pode responder. Tem condições de voltar, Karine? Como é que a gente pretende que ocorra, né, ano que vem. Estamos fazendo algumas tratativas para que ocorra, né? Vamos nos unir para que consigamos, né? Pode contar com o nosso apoio lá na universidade. Muito obrigada. Quero divulgar essa notícia. E falando em fórum, o ano que vem seria um bom ano para fazer o fórum estadual mesmo, porque daí no ano seguinte, 2021, nós vamos trazer o seminário brasileiro de museologia, o Sebramus, vai acontecer em Porto Alegre, que é o principal, vai ser o quinto, né? Quinto Sebramus, quinto ou sexto? Já estou perdendo a conta, acho que é quinto. Quinto Sebramus, que é o principal evento da área de museologia. Esse ano foi em Brasília, né? Já foi em todas as regiões. Aí faltava ser no Sul. Bom, aí tivemos que abraçar, né? Com muita alegria estamos abraçando esse evento num contexto assim difícil, né, para realizar eventos, mas estamos contentes. A professora Vanessa Barroso vai fazer a coordenação. Ela está na diretoria, né,
da rede, né, de professores e pesquisadores de museologia, e o evento vai acontecer. Então, o fórum acontecendo no ano que vem é ótimo, porque a gente já faz... É um preparatório para o evento de 2021. Já vamos articular, né, desde já, para que aconteça. Porque é importante, né, os profissionais estarem em rede. Com o colegiado também, né, articulando, a gente, né, já começa também com essa conversa para que ocorra. Vamos sensibilizar também a secretaria, né? Porque a cultura, né, Janice, a cultura, patrimônio, é sempre assim o primo pobre, né? Quinta ou sexta prioridade. Isso, então nas melhores hipóteses. Isso, então nós precisamos estar juntos, né? Nós que estamos envolvidos, sensibilizando sempre a sociedade e as pessoas também nos ajudando, para poder fazer frente aos até momentos difíceis, difíceis, darem conta que é importante, é significativo, claro. e espraia para outras áreas, com né? certeza, A gente com conseguindo certeza. fazer com que os museus sejam vistos, sejam lembrados, a gente espraia para outras áreas culturais. Com certeza. E eu diria outras áreas também, porque uma pessoa que visita um museu, que vai se sentir bem, né? Ela vai também ficar com uma saúde mental melhor. Então, de algum modo, respinga, inclusive, na saúde. Na saúde, né? Das pessoas. Tem razão. Tem uma questão econômica também aí, porque à medida que as pessoas vão visitar os museus, elas vão fomentar o comércio do entorno daquele museu. Então, é o pipoqueiro que vai vender pipoca, é o refrigerante, a água. Né? O próprio café do museu. Ou seja, é uma ativação econômica que vai acontecer. Então, eu acho que nós ainda estamos, né, nós ainda não conseguimos ver a cultura como, né, e a memória, os museus, essas instituições como parte de um todo, dimensão, né? Na sua dimensão, exatamente, né, social, cultural, econômica e educacional, né, e educacional sobretudo. Que a gente vê as turmas de crianças no museu, é o encantador, né, encantador, eles dominando aquela área ali, conhecendo. Eu tipo as botas do gigante no Júlio de Castilho, ficando na memória de todos nós, né, da infância de todos nós. Sim. E não há quem não se encante, por exemplo, de ir no Museu de Ciências e ver os animais taxidermizados. Agora o serpentário também voltou, né? Está reaberto. Ou seja, é a possibilidade de contato com animais, com objetos que jamais as crianças acesso, e o público teria acesso. Né? Então, eu acho que é muito paradoxal quando... Gostei dessa palavra hoje. Paradoxal quando, por exemplo, a nossa classe média alta vai para o exterior, né, Janice? E vai a museu aqui. A primeira coisa, o atrativo é visitar os museus. Não dá para ir a Nova York sem visitar o Museu de História Natural ou visitar o Metropolitan. Não dá para ir no Rio sem visitar o Museu do Amanhã. E na sua cidade não lembra dessas instituições. Inclusive, a maioria das instituições aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? A entrada é gratuita. Então, se vai para o exterior... É pago caro. Paga tudo. Está em torno de 10 euros na Europa, né? Então é um valor alto, é R$40, mais ou menos. Então, né, a sociedade, o povo precisa valorizar isso também. Valorizar o que tem. As nossas possibilidades, né? E, por outro lado, os museus também precisam atrair esse público, principalmente aquele público que não vai, né? Que não costuma ir. Então, o que podem os museus fazerem para atrair mais público, né? Eu vejo assim, as crianças, eu acho que iam mais aos museus do que agora. Eu não sei se é dificuldade de locomoção, de carro, de disponibilidade, de ônibus para levar as crianças. Eu vejo elas irem, mas não tanto quanto antigamente a gente Mas nós ia. Temos museus privados, na minha lembrança estão todos privados, que tinham programas educativos importantes, inclusive com o transporte. O Santander tinha. O transporte, inclusive, do interior do estado, não só na região metropolitana e Porto Alegre, mas também interior, e que por conta da crise, tiveram um contingenciamento. É o Santander, a FIC, a Fundação Iberê Camargo, e o Museu da História da Medicina. O Museu da História da Medicina ainda mantém
né, o transporte e tal, mas também sofreu um contingenciamento. Então, veja, mesmo a iniciativa privada, ela tem problemas também para manter esses museus. Vide o Iberê, né? Vide a crise toda do Iberê Camargo. Então, não pode ser a solução, como se fosse, essa é a única solução. Não, acho que o Estado tem que assumir, né, os seus museus, afinal de contas, historicamente, eles foram criados pelo Estado e pela população que deu essa função para o Estado, né? Mas, efetivamente, nós precisamos, claro, lidar com esses tempos difíceis, né? Mas lembrando que nós temos recursos, né? Então, a busca de recursos é importante. Então, profissionais que possam buscar, possam captar. Nós temos a LIC, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura, ela é permanente, mas daí o produtor, ele, né, junto à instituição, ele precisa buscar o patrocinador, né? Ele vai apresentar o projeto e tem os recursos do FAC, né? Isso. Agora, o FAC da Cultura abriu agora um aí. Agora, acabou de abrir para os museus, né? Sim. Também ele pode contemplar. Momento, não é? É em movimento. Movimento. Isso, FAC. Foi ontem. Ontem que abriu. Isso, ontem. Então, é importante. Eu já vi as pessoas nas redes se mobilizando, passando isso é importante, né? esse digital. Entra no site do Procultura ou no próprio site da Secretaria, né? Secretaria da Cultura, e tem acesso. E é bem acessível o edital, eu dei uma olhada, é bem acessível. Exatamente, que este não precisa buscar. Este é uma verba, certo, que é 50, 100, isso, 100 mil, né? E nesse caso os museus eles também devem ser proativos nesse sentido, né, Janice, porque muitas vezes o produtor cultural ele pensa ações que são ações de impacto, vamos dizer assim, de público, como é a Noite dos Museus também, que é um evento maravilhoso, que atrai muita gente para os museus, né? Mas é importante também que esses recursos eles sejam canalizados para parte de infraestrutura do museu. Quando eu digo de infraestrutura básica, né? Ou seja, conservação de acervo, a questão dos prédios arquitetônicos, a renovação da expografia. Nós temos museus assim que a expografia já está, né, superada. Memorial. Até mesmo definição de perfil, que o memorial, do meu ponto de vista, ele não tem identidade. O problema do memorial, para mim, é muito grave, né? Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso numa entrevista. Eu acho que ele é muito grave. Eu acho que ali é quase que um loteamento de instituições, né? Sim. Sem definição e, inclusive, com uma rotatividade de exposições que eu fico assim chateada até de ver exposições maravilhosas com alto custo ficando apenas um mês ou 3 semanas, como foi o caso da exposição sobre o Nuances, né? Apenas 3 semanas. Agora a exposição da Alain também pouco tempo. Então acho que a gente poderia ter exposições de uma média duração que pudessem ser melhor potencializadas. E no caso do memorial acho que é um problema de identidade, porque ali nós temos arquivo, nós temos agora um museu antropológico. Tá muito misturado. Ou seja, está muito misturado. Precisamos fazer uma discussão séria, né, de que perfil que se desejaria para aquela instituição. E, enfim, nesse sentido, os museus também eles podem propor e puxar, né, esses profissionais, né, Karine, para criar projetos, porque o museu talvez ele não possa entrar, mas ele pode ser um articulador junto com os profissionais, por exemplo, que ainda não estão colocados e poderiam criar projetos, por exemplo, de documentação, de gestão de acervo. O próprio Hipólito tem projetos que foram subsidiados pela Caixa Federal, pelo BNDES, e que foram feitos não por técnicos do Hipólito, mas por técnicos de fora, que, num determinado momento, conseguiram visualizar, estavam livres, não estavam em nenhuma colocação que impedisse esse trabalho, né, e se colocaram como profissionais autônomos nesse sentido. Então, isso também é muito bem-vindo, né, para a gestão dos nossos museus. Sim. Bem, nós estamos chegando ao fim de nosso programa Mimimi Cultural de hoje, com a presença da Karine Duarte e de Zita Possamay. Eu vou deixar alguns minutinhos para vocês se deixarem alguma mensagem. Bom, eu gostaria de convidar todos e todas para visitarem os museus de Porto Alegre ou da sua cidade, né? Eu acho que é importante essa valorização e, de algum modo,
também um envolvimento maior, quem puder, né? Seja como um trabalho voluntário ou participando da associação de amigos, todos serão, tenho certeza, todos serão muito bem-vindos nesses museus. Karine? Agradeço o convite e também acho que a Zita explanou muito bem o convite, então, né, das pessoas de visitarem os museus, né? Eu acho que isso vai fortalecer o vínculo com o museu, a apropriação até mesmo. Passem na frente, podem entrar, não tem problema. Então, um convite, né, para que todos visitem os museus e se apropriem, né, das instituições. Eu agradeço a presença das duas, foi muito produtivo, acho que foi bem legal, gente. E na semana que vem nós estaremos recebendo a Laura Cito, a dirigente Laura Cito, e a Alice Gaio, da União dos Estudantes União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul. Eu espero contar com a presença de vocês no próximo programa. Um bom dia. Bom dia. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.